Olá, sejam bem-vindos ao programa Direito no Dia a Dia da sua Web TV, a Constante TV, a sua TV missionária. Eu me chamo Dalimar Silva, sou advogada especializada em Direito de Família, Sucessões e Regularização de Imóveis. E hoje nós estaremos aqui conversando com um advogado especialista em assuntos de direito do consumidor, que é o Dr. Fernando Cunha. O nosso colega advogado é um brilhante advogado nessa área de direito do consumidor. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, doutora. Um prazer estar aqui participando, informando todos aqui sobre um pouco da minha especialidade, o que a gente faz e como a gente pode ajudar, principalmente. E olha só, o doutor Fernando, ele também tem uma trajetória muito especial. Ele também é uma pessoa cristã e eu gostaria que ele compartilhasse um pouquinho, da sua, antes de adentrarmos, na esfera jurídica, doutor Fernando, eu gostaria que o senhor também compartilhasse um pouquinho da sua história, como é que você conheceu, ao Senhor Jesus Cristo. Você pode compartilhar conosco. Bom, eu conheci Jesus, através, primeiramente, da minha mãe, que se converteu, acho que estava até contando esses dias, há 17 anos atrás. Ela me apresentou, mas assim, aquela questão, a gente está ali, acaba não indo, frequentando a igreja, mas assim, dos últimos 5 anos para cá, eu conheci a minha esposa, a Sara. A Sara. Que ela acabou me apresentando ali, realmente indo aos cultos, Ela me chamava para ir para os cultos, eu sempre ia. Então, assim, um grande dia a gente estava numa igreja e o pastor lá na hora pediu para, assim, quem quisesse se converter, Quem quisesse se converter, que fosse à frente, que aparecesse lá, entregasse seu coração para Jesus. E naquele dia realmente eu senti que aquilo era para mim, fui lá, me converti e depois fiz toda ali a trajetória para andar nos caminhos do Senhor. E olha que escolha maravilhosa, E a influência que uma mãe exerce, na vida dos seus filhos, e a esposa, também, doutor Fernando, parabéns, viu, por essa linda história. Aqui na nossa igreja nós temos um ministério de mães, que é o Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Então nós sabemos que também essa escolha, por seguir a Cristo, há um tempo, para cada pessoa. Eu, por exemplo, aceitei a Jesus Cristo na minha infância, eu fui apresentada, ao Evangelho, principalmente por intermédio de uma tia, que hoje já está no céu, com Jesus, e ela teve uma influência muito grande, na minha caminhada com Cristo. E eu vejo aí nesse seu testemunho que você foi influenciado, primeiramente ouviu falar do Evangelho pela sua mãe, mas foi através da Sara, a sua esposa, que, gente, é uma excelente dentista. E se Deus permitir, em breve, ela também vai gravar aqui no programa da saúde, aqui da nossa Constante TV. Então, doutor Fernando, nós temos aqui uma mini biografia, vou tentar resumir esse vasto currículo que ele tem, porque o doutor Fernando, além de ser advogado, ele também é administrador de empresas. E ele hoje ele conjuga essas duas linhas, de conhecimento, essas duas áreas, que convergiram para que ele seja esse excelente profissional que ele é. Nós somos parceiros de negócios, Ele tem o escritório dele, ele é o fundador do escritório Pereira Cunha Advocacia e eu tenho o meu escritório, Dalimar Silva Advogada, mas nós temos muitas ações em comum. Então, uma das coisas que eu admiro no doutor Fernando é a sua ética, de trabalho. Isso realmente nos aproximou, do ponto de vista assim, profissional. Nós alinhamos muito, os nossos valores, os nossos princípios dentro da nossa carreira. E a palavra de Deus também nos diz: abre a tua boca a favor daqueles que não têm voz. Então, isso também me atraiu, para o mundo jurídico, E hoje nós podemos ser porta-vozes. Num programa como esse, nós podemos informar e trazer esclarecimento na área jurídica, cada um dentro da sua especialidade, doutor Fernando? Doutor,
Você que é advogado, já milita, né, nessa área desde 2017 e com foco na defesa do consumidor, a sua missão, que é diminuir a diferença entre os consumidores e empresas que cometem abusos, né, com a população. E hoje nós vemos tantos abusos sendo cometidos em diversas áreas, né? E você vai esclarecer para nós daqui a pouco alguns desses pontos e proporcionando todos os direitos para os seus clientes. Como foi, doutor, que o senhor chegou a essa área do consumidor? Porque sabemos que o universo jurídico, né, é muito vasto, né? E como é que o senhor casou, né, com o direito consumidor? Bom, no início, né, na faculdade, a gente tem várias matérias, né? Muita gente se apaixona pelo direito penal, porque é o direito que você mais consegue enxergar. Mas eu sempre gostei muito de trabalhista e tributário. Mas aí um dia eu fui fazer um estágio, né, no Tribunal de Justiça aqui do Amazonas e acabei lidando com o direito do consumidor, direito dos contratos e assim, foi amor à primeira vista, né? Assim como você ama o direito de família, eu me casei com, além da Sara, né, me casei com o direito do consumidor. E assim, até hoje tem sido uma trajetória de sucesso, graças a Deus, tenho conseguido bastante êxito para os meus clientes e resolver, né, todos esses problemas e abusos que a gente vai conversar aqui ao longo do nosso bate-papo. É verdade, então tem aquela analogia, né, doutor? Você não deve levar o seu problema do joelho para um cardiologista. Então, cada área requer realmente um especialista, né? Então, eu sou, por exemplo, especialista em família, sucessões e regularização de imóveis e o doutor é o melhor que eu conheço nessa área de consumidor. E nós temos feito muitos trabalhos em conjunto, né? E eu tenho, pela graça de Deus, visto o doutor ter êxito em todas elas. Porque, acima de tudo, nós colocamos tudo nas mãos de Deus, né? E com muita ética e com muito zelo, eu tenho visto a realização desse trabalho. Doutor, caminhando aqui para essa área do direito do consumidor, o que abrange esse direito consumerista, essa lei? A nossa legislação consumerista no Brasil, ela é muito elogiada, inclusive, né? O que o senhor poderia falar sobre esse universo jurídico que envolve, né, o direito do consumidor no Brasil? Bom, assim como foi uma analogia aqui, né? Assim como nos anos 30, né, veio a CLT e protegeu ali, deu direito a todos os trabalhadores, o Código de Defesa do Consumidor veio nos anos 90, né? Veio para proteger, né, toda essa relação de consumo. O que significa essa relação de consumo? É quando você tem ali uma empresa, né, que vende um produto ou fornece um serviço e acaba prestando esse serviço, né, vendendo esse produto para o consumidor. Então, essa relação que é bastante complexa vai ser organizada ali todo pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. E essa lei é bastante elogiada, não é? E por outros países, inclusive, porque em outros países não existe uma lei consumerista tão forte, né, doutor Fernando, como no Brasil, não é? Sim, e é uma lei jovem, né, doutor? Exatamente, aí tem o quê, né, 24 anos? 24 não, né, 34 anos, né? Então, realmente, assim, ela é bastante elogiada, assim como diversas outras leis aqui do nosso país que realmente são referência mundo afora. É como o ECA também, o Estatuto da Criança e Adolescente, que também é uma referência. Nós temos boas leis no Brasil, mas infelizmente, né, doutor, muito descumprimento a essas legislações também. Eu, quando era acadêmica de direito, eu também amava o direito do consumidor, né? No início da minha caminhada como advogada, eu advoguei, né, e algumas causas eu ainda realizei, porque é uma lei muito bonita, mas hoje essas questões a gente tem entregue, né? Todas essas questões de consumidor lá do escritório, a gente faz juntos, né, doutor? Sim. Nós entregamos para o doutor Fernando, que tem se revelado um excelente advogado nessa área. E de família ele também leva lá para o escritório. Com certeza. Doutor, qual é o ranking das reclamações dos consumidores? Bom, gente, vamos lá. Eu aposto aqui que todo mundo já teve um problema com uma dessas cinco empresas, não, né? Esses 5 ramos ali que eu vou citar agora, né?
Primeiro, companhias aéreas, né? Essa daí é bem citada. Companhia aérea, banco, concessionária de energia elétrica ou de água, plano de saúde e operadora de telefone. Então, assim, essa aí é o top ali de reclamações do Tribunal de Justiça. São as campeãs, né? São as áreas de empresas, né? Campeãs de reclamações, né? Doutor, o que o senhor pode orientar para aquela pessoa que estava ali na internet e hoje há tantos apelos, né, para compras online, e a pessoa se arrependeu? Ela pode fazer o quê? Se ela comprou no ambiente online, e o que ela pode fazer se ela se arrependeu daquela compra? Bom, gente, como o próprio nome já diz, a doutora falou, esse é o direito de arrependimento, né? Então, assim, o consumidor, ele tem direito a se arrepender de uma compra a partir do momento que chega essa compra na residência dele. Então, você comprou um notebook, um tênis, uma bolsa, a partir do momento que chegou na sua residência, você viu que não era aquilo que você queria, né? O produto não atendeu às suas expectativas, você pode mandar um e-mail, comunicar à empresa e reenviar esse produto no prazo de 7 dias, gente. Lembrando, esse prazo é muito importante a partir do recebimento na sua residência. Então, assim, esse direito é muito utilizado por bastante consumidores aqui no Brasil e a única exceção e lembrete que eu faço é que isso vale para compras online, não vale para compras feitas, por exemplo, num shopping, numa loja que você foi fisicamente, tá bom? Então, o direito de arrependimento abrange aqueles 7 dias, mas se a compra foi realizada no ambiente online, né, Exatamente. Doutor? Então, fica aí a dica. Comprei um produto e ele veio com defeito. O que a gente pode fazer? O que o consumidor pode fazer? Bom, o Código de Defesa do Consumidor, ele vai também proteger esse consumidor nesse caso de um produto defeituoso. Às vezes o defeito surgiu um mês depois, às vezes está na garantia ou não, mas independentemente dessa situação, quando você tem um produto e ele apresenta um defeito, você tem que comunicar à empresa, né? Fale desse defeito e eles vão ter que obrigatoriamente levar para a assistência técnica. Na assistência técnica, ela vai ter 30 dias, gente, contados aí, 30 dias para que você receba esse produto sem o defeito ou, enfim, eles vão lhe dar algum retorno. Se o defeito ainda persistir ou você não obter nenhum retorno, né, da empresa, você pode estar ingressando na justiça fazendo um pedido da devolução dos valores pagos, né, pelo produto, com correção monetária, juros e também uma indenização por dano moral por toda essa espera, né? Às vezes é uma geladeira que você realmente não ficou sem geladeira, imagina essa situação, né? Ficou ali sem uma geladeira, produto estragando, enfim, tem que botar na casa de parente. Então, realmente é uma situação que acaba prejudicando bastante o consumidor, mas assim, a gente tem a lei para que proteja essa situação. E nesse sentido, a lei ela é bastante generosa, né, doutor? A lei do direito do consumidor, porque em determinados momentos, no artigo 6º, né, ele estabelece um direito que é voltado para o consumidor, que é a inversão do ônus da prova, né? O senhor pode falar um pouquinho sobre isso, doutor? Com certeza, doutora. Nesse caso, a inversão do ônus da prova, como ela funciona, né? Muitas vezes o próprio consumidor não tem como comprovar uma determinada situação, porque a regra no direito é assim, gente. Você fala, né? Você fala alguma situação, você tem que comprovar na justiça. Na lei do consumidor, né, quando é uma relação de consumo, essa lei te favorece ao quê? A você jogar esse ônus, né, esse encargo de provar para a empresa. Então, assim, o produto deu defeito, você já atestou ali que deu defeito, já falou na justiça que teve esse defeito, a empresa ela tem que provar o quê? Que o defeito não existe. Se ficar comprovado, certo, a empresa não vai ter nenhum ônus quanto a isso, né? Mas se ficar comprovado que foi um defeito de fábrica ou a empresa sequer comprovar, que é o que muito acontece na justiça, aí realmente você vai ter esse seu direito, né, do inversão do ônus da prova nesse sentido, de jogar esse encargo de prova para a empresa. Entendo. Porque para a legislação, o consumidor ele tem menos condições técnicas, não é? Muitas vezes, a depender da situação, de comprovar esse dano, né, Isso, doutor? ele é considerado hipossuficiente, né? Hipossuficiente não só economicamente, né, mas nesse olhar também da capacidade técnica, né, de provar aquele dano, não é isso, doutor? Exatamente, doutora. Doutor, algo que é muito comum
sobre o nome negativado sem um motivo, né, sem uma razão. Como a pessoa que foi vítima dessa situação, ela pode proceder? Bom, gente, caso você tenha o seu nome negativado, né, injustamente, então vamos dar um exemplo. Você nunca comprou numa determinada loja de roupa. E seu nome está lá no Serasa, né, negativado, dando um exemplo aqui, R$500. Se você nunca teve nenhuma relação com essa empresa, né, não está devendo ela nem nada, isso pode ser considerado uma negativação indevida. Então, primeiro caso que eu sugiro, tire print, né, de toda essa situação para que seja toda documentada. E entre em contato com a empresa, tá certo? Se eles não retirarem o seu nome da negativação, você também pode, né, fazer uma ação na justiça e requerer os danos morais e também uma liminar para que seja retirada o seu nome, né? Porque assim, negativação vai te restringir crédito, né? Vai ter uma série de complicações para quem quer fazer um financiamento de casa, né? Fazer às vezes até um plano de saúde. Então, assim, tem muito prejuízo para o consumidor. Então, doutor, explica para nós o que é esse pedido de liminar. O que significa esse pedido de liminar? Bom, sobre a questão da liminar, como é que ela é feita, né? Você basicamente vai pedir a gente chama de tutela antecipada, né? A gente no direito tem muitas nomenclaturas assim, né? Então, assim, você vai pedir essa liminar para o juiz, que é para o quê? Juiz, você me daria o direito de retirar a negativação indevida só no final do processo. Então, a gente consegue o quê? Pedir o adiantamento, né? Antecipar, não é? Antecipar esse pedido, né, logo no início do processo, para que, enquanto o processo ocorra, o seu nome seja retirado, né, da negativação, da restrição do Serasa ou do protesto, né, em cartório. Então, é uma medida de urgência, né, doutor Fernando? Doutor, houve uma queda de energia onde moro e minha TV queimou. Posso ser ressarcido? Olha, gente, sendo bem objetivo com vocês, sim, qualquer queda de energia que acontecer na sua residência e queimar, né? A gente tem que conseguir comprovar essa questão também, tá? Que queime sua TV, qualquer eletrodoméstico da sua casa, a concessionária de energia é responsável para reparar esse dano, seja consertando, seja te fornecendo um novo produto, né? Igual, da mesma qualidade que você tinha. Ótimo! Nós vamos fazer, né, um breve intervalo. Temos aqui muitos assuntos na área do consumidor, muitas dúvidas, né, que nós vamos tirar aqui no programa. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos falar sobre o problema com empresas aéreas, atraso de voo, extravio de bagagem, etc. Se eu fosse você, ficaria aí e não perderia o próximo bloco, tá? Nos acompanhe. Estamos de volta com o programa Direito no Dia a Dia da sua Constante TV, a sua TV missionária. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, curta, compartilhe e temos uma novidade, viu? Se você quiser rever esse programa ou mesmo compartilhá-lo com outras pessoas, você pode ir lá na nossa playlist, na Constante TV, no nosso canal, e você pode então compartilhar com todas as pessoas que você achar que deve saber essas informações que nós estamos aqui compartilhando hoje sobre o direito consumerista, o direito do consumidor. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Fernando Cunha. Ele que é especialista em direito do consumidor, é um brilhante advogado e hoje ele está aqui tirando várias dúvidas do consumidor. No bloco passado, nós falamos sobre o ranking, quais são as áreas, as empresas, né? Nós contamos o milagre, mas a gente não conta o santo, né, doutor? Quais são as campeãs, aquelas empresas que o público mais reclama, né? Os cidadãos de uma forma geral. Nós falamos um pouquinho sobre problemas com energia elétrica, o direito de arrependimento. Assista lá se você perdeu o primeiro bloco. Mas agora, nós vamos conversar agora um pouquinho acerca das empresas aéreas. Doutor Fernando, o meu voo atrasou. Quais são os meus direitos? Bom, gente, o que a gente tem que ver nesse momento, né, que a gente tem que analisar no momento de atraso de voo? É o horário, né, o tempo de atraso. Então, assim, quais são os seus direitos? Na primeira hora, né, a partir da primeira hora, a empresa deve fornecer comunicação para você. Basicamente, telefone, internet, né? Caso você não tenha. Às vezes você está sem internet,
a empresa tem que fornecer para você entrar em contato com sua esposa, Sim, né, sua sim. família, seus parentes e avisar que o voo atrasou. A partir ali de 2 horas, né, a empresa aérea já tem que fornecer um voucher, né, de alimentação para você, para sua família, né, se alimentarem no aeroporto. Isso é o mínimo que Sim. eles têm que fazer. E se o atraso foi a partir de 4 horas, aí a gente já vai ali para assistência material máxima, né, que a lei já vai cobrir para você, que é hospedagem, né, a alimentação e a comunicação. Então, a empresa aérea vai ter que disponibilizar ali um hotel para você ficar aguardando, né, enquanto esse voo não acontece. Também vai ter que te levar, né, fazer o transfer de ida e de volta, né, desse hotel para o aeroporto. E a partir daí, né, você pega seu voo normalmente com, assim, em razão do atraso, né, com esse conforto, né, para tentar minimizar que você fique ali horas e horas e horas esperando no aeroporto, né, naquele desconforto e às vezes com muita mala, com filho, né. Então, isso que a lei te ampara ali para que você fique protegido perante essas situações de atraso que acaba acontecendo bastante. Recentemente, né, doutor Fernando, eu e as minhas 2 filhas fomos vítimas, né, de uma situação como essa, de um atraso extremo, que levou dias, né, para a gente retornar para casa. E ali é importante, quando isso acontecer, você procurar o funcionário daquela empresa aérea e pedir uma declaração de atraso. E comigo foi bastante curioso, né, porque o funcionário da empresa, ele não quis colocar todo o atraso, ele só quis colocar ali 1 hora. Eu falei, não, mas isso não está condizendo com a verdade dos fatos, e o senhor sabe disso. E ele disse que não podia, mas eu procurei, né, então, uma funcionária e ainda pedi para que ela carimbasse, né, naquela declaração onde ela colocou aquelas horas todas, né? E isso é muito importante, você pedir essa declaração, porque na hora que for acionar, né, doutor, judicialmente, como foi o meu caso, né, que nós estamos acionando, né, judicialmente, pedindo dano moral, porque no meu caso foram praticamente 48 horas, né, de atraso, né, doutor Fernando? Doutor Fernando tem me ajudado nessa situação. Vamos prosseguindo. Doutor, e no caso de mala extraviada, como podemos proceder? Bom, da mesma forma, assim, do atraso, né, você tem que ir lá com a companhia aérea, eles vão fornecer um documento, né, de extravio Sim. da mala ou de avarias, tá, gente? A gente tem essas 2 situações aí que podem acontecer e que acontecem geralmente. Ou o extravio de mala, né, sua mala foi para outro destino, Sim. ou sua mala veio avariada, né, veio com riscos, faltou uma rodinha, ou às vezes até está violada, né? Então, você vai na companhia aérea, no guichê da companhia aérea, procure algum funcionário, solicite essa declaração também de extravio e declaração de avaria, que eles podem te dar um voucher ali na hora, mas assim, dificilmente acontece. Então a empresa ela tem 7 dias para retornar com a mala na sua residência. Você vai passar todos os seus dados, eles vão te retornar em até 7 dias. Caso não aconteça, aí sim você pode pedir ali essa indenização, que é o valor da mala, né? Indenização material do valor da mala. E tudo que você tiver colocado na mala, a gente sabe que às vezes é complicado, mas se você tiver notas fiscais, às vezes você está num voo de volta, comprou celular, né, notebook, roupa, tiver notas fiscais, a gente também consegue pedir o ressarcimento do que estava dentro da mala, né? Isso, obviamente, a gente tendo como comprovar o que estava lá. Então, assim, tem essa possibilidade sim, porque quer queira, quer não, é um transtorno também, né, que a gente acontece. Indo, né, no voo de ida, você não tem nada para passar a sua viagem. No voo de volta, você fica sem seus pertences, né, sem suas compras da viagem. Às vezes tem, para a mulher, né, maquiagem, tem roupa de filho, enfim, né? Às vezes remédios, né, doutor? Remédio, exatamente. Então, assim, toda essa situação também passível, né, de gerar uma indenização para o consumidor. Até porque as companhias aéreas agora estão, de certa forma, nos constrangendo e forçando para que você entregue a sua maleta de mão, né, para que vá no porão. E aí está passível, né, doutor, de acontecer muito extravio, né, de materiais, né? Exatamente. Doutor, agora falando um pouquinho de parcelamento. No Brasil, né, nós somos uma sociedade que está muito acostumada, né, a fazer compras de forma parcelada. E aí, doutor, eu posso antecipar as parcelas?
Bom, muita gente não sabe, né, disso, mas assim, você tem sim como pedir essa antecipação das parcelas, né? Basta você também entrar em contato com o seu banco e pedir para o seu gerente, né, para algum funcionário que seja capaz de fazer essa solicitação, para que sejam antecipadas as suas parcelas. Então, por exemplo, você parcelou ali com juros, né, vamos dar um exemplo aqui redondo, né, em 4 parcelas de R$500, né, daria R$2.000, isso incluindo juros. E você pagou a primeira, mas quer antecipar os outros R$1.500, então, sim, você pode sim solicitar essa antecipação e vai ter que ser retirado esses juros, né? Porque os juros nada mais é do que o dinheiro no tempo. Então, como você vai antecipar, então você tem direito a essa redução proporcional dos juros, né, na sua parcela e você já consegue quitar a dívida, né, o parcelamento de forma antecipada, o que não vai gerar nenhum prejuízo ali para o banco. Ótimo. E, doutor, agora uma das campeãs, né, de reclamação são as operadoras de planos de saúde. Bem, a pergunta: tive uma prescrição médica de um remédio de alto custo. E o que eu posso fazer em relação a isso? Bom, doutora, como a gente já também havia conversado bastante, a gente tem alguns casos assim lá no escritório, e nesses casos ali de remédio de alto custo, né, ou até uma cirurgia de risco, tem a possibilidade da gente, como conversamos no primeiro bloco, né, de pedir essa liminar, né, antecipando esse remédio, né, e antecipando também essa cirurgia, caso ela seja de risco, e obviamente tem que ter a prescrição médica, né, muito importante que tenha essa prescrição do médico. Sim. E que indique a urgência, porque muitas vezes é um tratamento de uma doença ali mais séria, né, que realmente vai pôr em risco a vida da pessoa, ou ela tem que se submeter a uma cirurgia também de risco, que tem que ser feita com urgência. E, infelizmente, o plano de saúde nega, às vezes quem opta pelo SUS também ali está lotado, e às vezes, em razão de ter essa urgência, a gente pode ir na via judicial, né, na justiça, pedir essa liminar para que se antecipe, né, essa cirurgia. Geralmente o juiz dá um prazo ali de 24 a 48 horas para que seja feita a cirurgia ou que seja comprado esse remédio, né, caso ele tenha um alto custo. Então, sim, a gente tem essa possibilidade de fazer esse trabalho ali para o consumidor para que ele não fique ali a ver navios, né, na questão da sua saúde. Exatamente. Eu mesma, né, doutor Fernando, recentemente eu tive exame negado, né, pelo plano de saúde, mesmo sendo paciente oncológica, e outros absurdos, né? O meu esposo também, e depois de tentar, né, na via administrativa, a gente sabe que geralmente não dá em nada, então a gente tem conseguido muito êxito, né, nesse tipo de abuso, porque você paga um valor exorbitante, né, de plano de saúde, ainda mais a depender da idade da pessoa, e na hora que você mais precisa, por exemplo, quando o médico requer um exame que é crucial, né, para a sua saúde, e aí o plano vem e nega. Então, nós precisamos sim estar atentos a essas informações e buscar ajuda, né, para os nossos direitos. Doutor, e no caso da cirurgia bariátrica, e o plano se recusa a fazer a cirurgia plástica estética, quais são os direitos? Bom, é muito comum, né, a pessoa que é bariátrica, né, ela fica com aquele excesso de pele, né, após a cirurgia. E assim, muitos planos só querem cobrir, às vezes, a cirurgia bariátrica e não querem cobrir a cirurgia plástica, né, que é a cirurgia reparadora. Mas pelo excesso de pele, também se é recomendado, né, que seja feita essa cirurgia para retirada do excesso de pele. Então, assim, além do direito à vida, né, que a senhora bem sabe, né, e informando aqui aos telespectadores, é o direito mais precioso, né, do nosso ordenamento jurídico. Exato. Mas, nesse caso, a gente, além do direito à vida, ele também tem o direito do bem-estar do paciente, o bem-estar do ser humano. Então, assim, pela qualidade de vida e o bem-estar, é possível também que a gente obrigue o plano de saúde, ou que seja feito também pelo SUS, essa cirurgia plástica reparadora para que o bariátrico, né, a pessoa que fez a bariátrica, tem ali uma qualidade de vida melhor e retira esse excesso de pele, né, que realmente pode até mexer ali com a autoestima, né, enfim, acontecem essas outras questões que é possível pela via judicial que a gente consiga também resolver essa questão para o bariátrico. Assim, doutor, como no caso do câncer de mama, né, onde tem que ter a retirada da mama, os planos também são obrigados, né, a custear essa cirurgia de reparação da mama, não é? Sim, exatamente.
Doutor, já nos casos da cirurgia de risco que é negada pelo plano, o que o cidadão pode fazer? Tá, nesse caso, né, a partir do momento que teve essa negativa e, obviamente, você está em dia com o seu plano de saúde, já passaram todas as carências, foi negado, é a mesma situação ali do remédio e até da cirurgia estética bariátrica, né? A gente pode também pedir uma liminar na via judicial, né, na justiça, para que seja antecipado essa cirurgia de alto custo. Às vezes é de alto custo, às vezes não tem médico para fazer, ou querem te botar ali para daqui a 2 meses, mas você tem que fazer a cirurgia para ontem, né? Como a gente fala, cirurgia assim para o dia seguinte, para 2 dias, que senão sua saúde pode ficar em risco, né? Então, assim, tem essa possibilidade também de requerer na via judicial, né? Para quem não sabe, para que seja feita essa cirurgia pelo plano de saúde ou até pelo SUS também. Certo, então nós já falamos aqui sobre a questão das companhias aéreas, estamos abordando agora a questão dos planos de saúde e também, doutor, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre, você tocou num assunto muito importante, que são a pessoa que adquire um plano de saúde tem a carência. Mas aquela ressalva que se for pela entrada da urgência, da emergência, né, que o plano não pode negar esse atendimento, que seja uma cirurgia. O senhor pode elucidar para o nosso ouvinte? Com certeza, né? A partir do momento que você adere a um plano de saúde, eles vão te dar prazo de carência, né? Vai ter lá 30 dias para fazer tal exame, né? 180 dias, 365 dias para você fazer cirurgias de risco. Mas, obviamente, caso seja uma questão urgente, vamos dar um exemplo, né? Uma cirurgia de coração, a pessoa teve um infarto, né? Precisa colocar um marca-passo, enfim, precisa fazer um procedimento cirúrgico, né, no coração. Você não tem como, né, obviamente, esperar ali que se passe 1 ano para que você seja aceito na cirurgia através do plano de saúde. Então, no caso de risco à vida, com certeza, né, o Código do Consumidor, como a gente tem batido muito nessa tecla, ampara os consumidores para que façam esse tipo de cirurgias urgentes, tá bom, gente? Então, cirurgias urgentes. Que faça a cirurgia e tenha tudo certo, né, tenha o seu direito à vida garantido e preservado, que é o que a lei busca também preservar. Só para ilustrar, nós tivemos um caso que foi exitoso de uma cliente que entrou na emergência, ela estava com crise de cálculo renal e na mesa de cirurgia, o plano, né, a operadora daquele plano negou o material, né? Então, nós tivemos que entrar com o pedido da liminar, que é essa medida de urgência que o doutor já falou aqui no primeiro bloco. E então a justiça determinou que aquele plano realizasse a cirurgia, porque ela só fez ali um quebra-galho, e em 48 horas, né? E depois essa liminar, ela então foi confirmada, né, no final do processo, e ainda recebeu ali um dano moral, porque nós conseguimos comprovar que ela teve realmente um risco de morte, porque aquele material de quebra-galho que eles colocaram poderiam criar uma hemorragia interna. Então, não aceite o não como resposta, viu? Então, por isso que é sempre necessário que você procure um advogado ou uma advogada especialista nessa área, tá bom? E também caminhando aqui, agora vamos falar um pouquinho sobre uma das campeãs, né, de reclamação, que são as instituições financeiras, os bancos, né? Então, doutor Fernando, eu estou verificando que há descontos, né, na minha conta corrente, com o nome de tarifa ou cesta de serviço. Isso é correto, doutor? Bom, isso vai depender muito do que, gente? Dos principais direitos que o Código de Defesa do Consumidor protege é o direito à informação do consumidor. Nos casos bancários, a gente acaba trabalhando muito com esse direito. Sim. Porque no caso das tarifas bancárias, muitas vezes, quando você vai abrir uma conta corrente, conta universitária, nem é informado, né, sequer é informado que vão haver quaisquer descontos, né? Você acha que vai só receber seu salário, vai usar para fazer transferência, né, Pix, mas não, quando você vê, você se depara ali com tarifas bancárias sendo descontadas, né? E muitas vezes elas aumentam de valor. Começa ali com R$19, vai para 25, vai para 32. Quando você vê, ele está sendo descontado ali todo mês 90, quase R$100.
Isso sem informação alguma. Então, se você sequer foi avisado, né, de que haviam essas tarifas, que haveriam esses descontos de tarifas bancárias, o que você pode fazer? Você pode receber os últimos 5 anos, né? Você pega seu extrato bancário dos últimos 5 anos, recebe ele em dobro e mais uma indenização por dano moral por essa violação do direito à informação. Excelente! Bem, nós vamos ter que chamar o nosso intervalo, mas fique conosco, porque teremos ainda o terceiro bloco. Temos aqui muitas dúvidas atinentes às relações de consumo que vão ser aqui devidamente esclarecidas pelo especialista de hoje que está aqui conversando, doutor Fernando Cunha. Fique conosco. Estamos de volta no seu programa Direito no Dia a Dia, da Constante TV. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe e comente. Esse programa vai ficar gravado e se você quer assisti-lo todo na íntegra e também os demais episódios, você pode ir lá no nosso canal da Constante TV e vai na playlist. Você escolhe a playlist que lhe interessa e você então poderá assisti-lo de novo e também compartilhar com outras pessoas. Agora aqui no terceiro e último bloco, não fica triste, né? Eu também estou triste porque está tão bom o nosso papo sobre direito do consumidor. Nós já falamos sobre o ranking das empresas, quais são as áreas que o cidadão mais reclama na esfera do direito do consumidor. Já falamos bastante sobre as concessionárias de energia, já falamos também sobre as operadoras de plano de saúde, falamos agora há pouco, um pouquinho sobre direito bancário e vamos continuar esclarecendo dúvidas a esse respeito. Doutor Fernando, explique para nós sobre essa questão da devolução em dobro. O que é isso, o indébito? Explique como isso funciona. Bom, essa questão do indébito é um direito que poucos conhecem, né? Mas assim, basicamente funciona da seguinte maneira: toda vez que você tiver um desconto indevido, né? Seja de seguro, seja de tarifa bancária, de empréstimo não realizado, o consumidor tem o direito de pegar todos os valores, né, a soma de todos os valores dos últimos 5 anos e pedir essa devolução em dobro. O nome disso é um indébito, né? Para a gente do direito dá-se o nome de indébito. Então você tem esse direito sim, tá, consumidor? Qualquer desconto que seja feito de forma indevida e ficar comprovado que foi indevido, você pode pedir em dobro. Ok. Doutor Fernando, me cobraram um seguro de vida, um seguro residencial que nunca contratei. Como posso proceder? Bom, o primeiro passo que você tem que tomar, né, doutora, é realmente entrar em contato com o seu banco ou com a seguradora que fez esse desconto e pedir: olha, quero que retire, né, o seguro da minha conta, pois eu nunca contratei. A despeito, né, de ter acontecido esse desconto, se eles não te estornarem o valor de forma normal, então vamos dar um exemplo: você teve 6 meses descontado R$100. Se eles não te devolverem esses R$600, né, referente aos 6 meses de desconto, aí sim, você procura um advogado, né, ele pode pedir o valor na forma de indébito, que a gente acabou de comentar, né, então você pediria os R$1.200, mais um valor de dano moral, que isso aí vai ficar mais na arbitrariedade do magistrado. Então, mas você sim tem esse direito, né? Peça para cancelar e se não cancelar, você pode pedir em dobro. Ótimo, anota essa dica. Doutor, me enviaram um cartão de crédito, eu não pedi, ou seja, eu não solicitei e não utilizei. Isso é certo? Bom, isso é realmente, tem uma coisa que não é certa, doutora, porque assim, a gente fala, já é simulado, né? O STJ já entende aqui no Brasil que o mero envio de um cartão de crédito para a residência do consumidor, sem que ele haja solicitado o cartão, tá, gente? Isso é muito importante. Então, se você pediu, obviamente, né? E ele vai chegar. Não tem nada de errado e ele vai chegar. Mas se você está lá, um belo dia, acorda, tem uma correspondência e é um cartão de crédito, então, realmente, você pode pedir esse valor, não o valor do cartão, né? Porque o cartão ele vai vir com um limite específico, mas você pode pedir uma indenização por dano moral. Isso aí, assim, é lei aqui no Brasil, entendeu? Uau. O STJ já entende dessa forma, porque, infelizmente, é uma prática que acontece bastante aqui no nosso país.
Ótimo. Doutor, tem um empréstimo descontado na minha conta corrente e o gerente se recusou a retirar o débito automático. Como proceder? Bom, gente, nesse caso, né, você tem um empréstimo que está sendo descontado em débito automático na sua conta corrente. Tem uma resolução do Bacen, que é a 4790, que ela te permite, né, o consumidor, nós, né, cidadãos, temos o direito de quê? De pedir a mudança do débito automático para o boleto. Então, você normalmente solicita, eu sempre sugiro você mandar um e-mail, mandar um WhatsApp ou por algum canal oficial do banco que você consiga comprovar, né, que isso fez essa solicitação. Então, vamos dar um exemplo, para ficar mais fácil, né? Você solicitou agora em setembro, para que saia do débito automático. A parcela desse mês ainda vai vir no débito automático, mas a partir de outubro, se persistir, né, os descontos em débito automático e não vierem em boleto, você também tem o direito de pedir aquele indébito que a gente conversou logo mais cedo, porque a partir daí o desconto vai ser indevido, entende? Mesmo você tendo esse débito, tendo que pagar a parcela, o modo como você solicitou, você pediu para que fosse alterado. Então, o consumidor também tem o direito, gente. Fiquem atentos. A única exceção, tá, gente, é o empréstimo consignado. Esse aí não tem como retirar, mas empréstimos bancários comuns e outros descontos, outros tipos de empréstimo, você pode sim pedir para que seja alterado para o boleto bancário. Excelente. Doutor, solicitei meu contrato do meu gerente da minha agência bancária e ele não me envia. Como posso conseguir esse contrato? Também é outra dificuldade, né, que o consumidor acaba encontrando. Se ele não estiver disponível no seu aplicativo do seu banco, tá certo? A gente tem uma ferramenta muito poderosa que pouca gente conhece, né? É uma ferramenta oficial do governo, né? É no site consumidor.gov.br, né? Você vai lá, vai se cadastrar, né, através da senha Gov, que todo mundo tem, a maioria das pessoas com certeza tem, e lá você abre uma reclamação contra o seu banco, né? Então, vamos dizer que é o banco vermelhinho, né, ou o banco roxinho, não te forneceu o contrato. Você vai lá, abre uma reclamação, informa todos os seus dados, né, qual o seu CPF, todo o seu cadastro, e no final você vai solicitar, olha, gostaria dos contratos em meu CPF. A partir desse momento, eles vão ter até 10 dias para te responder. Geralmente, eles quase sempre respondem, tá, gente? Por esse canal oficial, é muito efetivo. Então, podem salvar. consumidor.gov.br é o canal onde o consumidor consegue os seus contratos e demais informações com as empresas, tá certo? Então, através de lá, se não responderem em 10 dias, aí sim já é cabível, né? A gente tem uma ação para isso, que é a ação de exibição de documento, que aí a gente consegue, através da justiça, obrigar que o banco, né, forneça esses documentos na via judicial para o consumidor. Gente, isso é muito importante, essa recomendação, né, no Dr. Fernando. Eu mesmo lá nos inventários, né, a gente lida muito ali com morte, né, Dr. Fernando, e já 2 vezes, recentemente, em 2 famílias distintas, o banco estava cobrando, né, parcelas de patrimônio que havia sido financiado pela pessoa falecida. E o morto não fala, né, gente? Então, eu falei, olha, mas se tinha um financiamento, pressupõe-se que tinha algum seguro embutido. Então, se tem um seguro contra sinistro, né, que prevê que a parte que contratou, em caso de falecimento, tem que ser extinta aquela dívida. Ou seja, aquele bem tem que ser quitado. E o banco, então, silenciou, né? Nesses 2 casos muito recentes, nós conseguimos exigir realmente esses contratos. E ali ficou demonstrado, né, por que o banco não queria soltar, né, liberar esses contratos, porque tinha sim essa cláusula, né, de quitação no caso de sinistro. Então é muito importante ficar atento a isso. Doutor, financiei um veículo e acho que estou pagando pelo valor de 2, né? Quais as principais ilegalidades desses contratos? Bom, nos casos de financiamento de veículo, acho que também boa parte daqui dos nossos telespectadores for financiar um veículo, né, seja um carro, seja uma moto, você vai verificar que você vai pagar praticamente o preço de 2, né? O ideal, obviamente, sempre comprar à vista, dar uma entrada boa e parcelar o restante. Mas assim, sendo bem aqui direto a sua pergunta, né? Geralmente não te informam, né? Como a gente também havia conversado. Direito à informação é o principal, é o que é mais assim surrupiado do consumidor, né? Então assim, geralmente eles não te falam que vai ter um seguro embutido
E não se enganem, gente, não é seguro contra acidente. É apenas um seguro para o próprio banco, que você pode pedir a retirada desse seguro do seu contrato. Então, seguro, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro, entre outros. Além, né, dos famosos juros abusivos. Exato. Então, muitas vezes você vai estar lá diante de juros ali de 4, 5, 8%, né, ao mês, que vai acabar onerando tanto esse seu empréstimo que, quando você vê ali o seu carro que você está comprando de 80, 90, 100 mil reais, você vai estar pagando 200, 210, 220 mil. Então, é por isso que, geralmente, os contratos saem muito mais caros do que o próprio consumidor, às vezes, espera. E isso também é muito comum, né, doutor Fernando? Nós temos ali alguns casos, né, de pessoas que começaram a pagar uma parcela de um financiamento de um imóvel também, não é? Às vezes a pessoa começa pagando 1.000, quando vê já está em 4.000. Então, o que pode ser feito nesse sentido, doutor? Bom, nesse caso, a gente tem que avaliar realmente o caso a caso, né? Sim. Como a senhora já deve ter comentado em outros programas, mas comento aqui para relembrar, né? Cada caso é um caso, né? Isso. Então, assim, a depender dessa situação, né, do imóvel, a gente tem como verificar ali se também possui ali alguns juros abusivos, qual é o índice que está sendo feito, se é CDI, né, se é taxa TR, enfim, a gente tem que realmente analisar o que foi acordado nesse contrato e verificar se está de acordo com os parâmetros do mercado, porque não raras as vezes também nesses financiamentos te empurram ali muitas questões, né, muitas cobranças, muitos valores que realmente extrapola ali no final o que você pode pagar. Você esperava pagar X, quando você vê, você paga X mais 1, mais 2 ou mais 3. Doutor, e cláusula leonina? O que é cláusula leonina? Cláusula abusiva? Bom, doutor, essas cláusulas chamadas leoninas, né, são cláusulas ali que retiram, né, alguns direitos do consumidor, né, que, enfim, colocam o consumidor numa desvantagem excessiva. Isso. Então, assim, o consumidor, ele se vê, às vezes, assim, pelo contrato, ele acha que ele não tem alguns direitos, mas, na verdade, a lei, ela diz, né, ela elenca algumas cláusulas, né, que podem ser consideradas abusivas e, por isso, são consideradas nulas. Então, assim, é muito importante que um advogado de sua confiança, né, leia esse contrato, né, faça todo esse trabalho para que você consiga tanto discutir, né, com a empresa, né, com o banco, enfim, e que não fique ali à mercê, né, dos seus direitos perante ali construtoras, bancos e demais serviços que você vai contratar. Doutor, como identificar se estou pagando juros abusivos? Bom, vamos lá. Questão dos juros abusivos. Você sempre vai ter um parâmetro, né? O parâmetro vai ser o seu contrato. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você tem no seu contrato de financiamento de veículo juros de 4%. Então, tá lá, estou pagando 4% ao mês. Você vai numa ferramenta que o Banco Central do Brasil te fornece, que é qual? É a séries temporais. Então, lá nas séries temporais, você vai colocar algumas informações. Você vai colocar ali que quer ver as taxas de juros, né? É bem autoexplicativo, gente. Parece ser, posso falar aqui como se fosse grego para vocês, mas é bem tranquilo. Então, você vai lá, taxa de juros, vai nas séries temporais de acordo com o seu contrato. No nosso caso aqui de exemplo, financiamento de veículos, né? Bota lá, financiamento de veículos e você vai colocar a data do seu contrato. Então, vamos dar um exemplo que você fechou esse contrato agora, dia 1º de setembro, de 2024. Então, você vai lá colocar qual era os juros dessa época. Então, entendo. Às vezes vai dar lá, você está pagando 4%, né? Mas vai estar lá 2%. Então, você vai ver, era para o meu juros estar ali 1,98%, 2,2%, era para estar nessa média, né? Que a gente chama de taxa média de mercado. Então, com base, né, no parâmetro que era o seu contrato, 4%, mais a taxa média era 2,5%, a gente consegue verificar que tudo que estiver a 1,5%, né, 50% acima dessa taxa pode ser considerado abusivo. Então, ali, vamos dizer nesse exemplo, 3,2% para cima seriam considerados juros abusivos. Então, se a pessoa não tem, né, doutor, essa afinidade com essa ferramenta que está disponível, né, para o consumidor, então o ideal é que procure um advogado especializado nessa área para que faça essa análise, né? Se os juros que está ali nesse contrato, se ele é ou não abusivo, né, doutor Fernando? Exatamente. E caminhando aqui ainda dentro do direito bancário,
Fiz um acordo com um banco e fui para a famosa lista negra e estou com crédito restrito. Eu posso conseguir essa retirada? Bom, gente, como é que funciona, né? Primeira questão da famosa lista negra, né? Que as pessoas chamam. Na verdade, esse é o Registrato, né? Que também é uma ferramenta do governo que geralmente quem usa são os bancos para ver o seu score, né? A gente tem o score do Serasa, mas também o Registrato, na verdade, é a ferramenta mais utilizada pelos bancos que ela vai... O que ela vai mostrar? É como se fosse a sua certidão ali de nascimento, sua certidão de vida do seu histórico bancário. Então, lá vai estar todos os seus empréstimos que estão vigentes, se tem parcela em atraso. Então, assim, o banco tem todo esse histórico, né? O Banco Central solicita que todos os bancos enviem essas informações e muitas das vezes, quando você às vezes faz um acordo, né? Um caso muito comum lá do escritório, você faz um acordo com o banco, você tinha uma dívida de R$10 mil. O banco propõe para você que você quite por 5, isso acontece. Você vai lá, paga os 5. O que o banco faz? Lança como prejuízo no Registrato 5 mil, né? Que foi a diferença desse desconto. Então, quando você vai depois de alguns meses ou até anos solicitar um novo empréstimo, um cartão de crédito, vai estar lá, o seu nome está restrito. Mas você vai ver que está com o nome limpo, né? Está tudo ok. Então, geralmente é no Registrato que a gente acha essa informação. E caso você tenha passado por essa situação, fiz um acordo, paguei o acordo, mas ainda estou restrito, procure o Registrato. Se estiver lá lançado com prejuízo e você também não foi avisado desse prejuízo, é possível sim também retirar do prejuízo e receber uma indenização pela falta de informação. Como você deve ter visto, né? A informação também é um dos principais direitos que a gente tem, né? Nós brasileiros temos perante o direito do consumidor. E é uma arma, uma ferramenta de defesa, né, doutor? Onde a pessoa, quanto mais conhecimento ela tiver nessa área, ela vai ser menos enganada, né? Vamos colocar dessa forma. Doutor, nós sabemos que as pessoas idosas, elas são muito vulneráveis, né, a abusos. No caso aqui tem uma pergunta. Minha avó possui um desconto chamado cartão RMC, mas ela nunca recebeu e nem usou nenhum cartão. Conseguimos retirar esse valor? Bom, nesse caso específico, né, onde o cartão RMC é o famoso cartão de crédito infinito, né? Porque lá, explicando um pouco para vocês, lá basicamente você vai pagar somente o mínimo, né? Então vai ser descontado 5%, né, da sua aposentadoria, né, do seu BPC Loas. Então 5% todo mês é descontado direto na folha de pagamento e todo mês você acha que está quitando um pouquinho, né? Geralmente vai lá, R$40, R$90 todo mês. Quando passam de 5, 6 anos, você ainda está pagando. Quando você liga para o banco e pergunta, banco, quanto está o meu saldo devedor? Está o mesmo valor que você emprestou no começo. Por isso que a gente chama de cartão de crédito infinito. Mas assim, se geralmente, né, acontece muito com idoso ou servidor público, você nunca recebeu, nunca utilizou esse cartão, a gente sim também pode entrar na justiça, retirar esses valores e cobrar, como a gente já havia conversado anteriormente, os últimos 5 anos. Excelente. No próximo programa, né, nós vamos convidar aqui o doutor Fernando para continuar respondendo as várias perguntas que ainda temos aqui sobre vítimas de golpe de Pix, desconto do salário integral, né, para pagar um empréstimo, se pode ou não pode, e outras questões que nós temos aqui para conversar, mas infelizmente o nosso tempo ele já está esgotado, né? Mas eu quero agradecer ao Dr. Fernando Cunha, que é especialista em direito consumidor, por aceitar esse convite e trazer aqui tantos esclarecimentos para nós aqui no programa Direito no Dia a Dia. E, Dr. Fernando, fica o convite para que o senhor possa retornar em outras oportunidades, viu? O senhor tem a palavra. Doutora, primeiramente agradeço, né, o convite aí da igreja, o convite pessoal que você teve. E sim, já está aceito aqui, né, publicamente o convite para a gente numa segunda entrevista aqui, no segundo momento, a gente está esclarecendo o consumidor mais ainda sobre os seus direitos, né? Porque assim, conhecimento é poder, né? E os consumidores precisam ser informados. Exatamente. O senhor quer deixar um recado, uma dica de ouro para os consumidores que nos assiste aqui no programa Direito no Dia a Dia? Gente, a dica de ouro
Siga o meu Instagram, Fernando Cunha DV. Lá você vai ficar informado sobre direito do consumidor. Todo dia a gente posta e está informando nossos clientes e consumidores que nos acompanham sobre seus direitos, né, e como não ser enganado pelas empresas. Então anota aí a dica. E eu quero agradecer a você que esteve aqui conosco, nos acompanhando, assistindo esse programa. Não esqueça de se inscrever neste canal. É muito importante para que o YouTube possa entender a relevância dessa nossa iniciativa, que é trazer conhecimento jurídico relevante para você e glorificar o nome do nosso Deus. E também, se você puder, trazer comentários, curtidas e também compartilhar esse programa com outras pessoas. Entendemos que será muito útil para que essas pessoas também possam obter essa informação. Então, fica aqui o nosso abraço e até a próxima!